Jesus nos abençoe. Vamos aos recados. Ligar o microfone. Não precisa. Os recados. Primeiramente, vamos desligar o celular ou deixá-lo ele em modo silencioso. Vamos manter o silêncio. Ali naquela mesa tem duas caixas. Uma é a caixa das vibrações. Para que servem as vibrações? Temos pessoas encarnadas que estão doentes no hospital, né? Então pedimos à espiritualidade, né, que os ajudem, enfim. E tem a caixa de sugestões para palestras, um tema, uma ideia de modificação, qualquer coisa. Tudo é ideia. Os nossos cursos, eles retornarão em fevereiro. Logo no início de fevereiro, vamos retornar com os nossos cursos. Aqui diz que dia 8 de fevereiro vamos iniciar o estudo do livro A Gênesis. Vai ser via online, das 9 às 10 horas. É um estudo quinzenal. É isso. Então vamos à psicografia. O título é Gênero de Morte. Um dia fui aprisionada com um monte de homens maus. Desencarnei depois de dias, vítima dos mais cruéis sofrimentos. Eu açoitava cristãos e depois os jogava às feras, ainda vivos, para acabarem de morrer com maior sofrimento. Muitas mortes chocam. O noticiário está repleto de tragédias, atentados, crimes e doenças atrozes. Mas, apesar de ser difícil de entender e de aceitar, em muitas vezes colhemos apenas o que plantamos. É a lei de Deus que nos faz atrair o que precisamos passar, como também afasta o que podemos passar ao largo para não sofrer. Confie na providência. Sem julgar os atos, em tudo há sabedoria divina para viabilizar a sua suprema justiça. Essa mensagem veio no dia 2 de dezembro de 2025, pela nossa médium Elaine. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus, amigo, companheiro, que nos tutela, nos orienta, que nos conduz ao caminho que Ele mesmo propôs, que nos levará, com certeza, a uma vida feliz. Obrigado, Jesus, aos companheiros aqui presentes, que nos tutelam, nos ajudam, nos orientam, mostrando o melhor caminho para que possamos trilhar. Somos devedores, sabemos, mas com muito trabalho, muita dedicação, vamos rompendo as dificuldades daquilo que nós mesmos criamos. Obrigado, Jesus, que assim seja. Hoje a gente vai ter a palestra do nosso amigo e irmão Adilson, né? E seja bem-vindo à nossa casa. Boa noite a todos. Boa noite. Com muita alegria que a gente vem à casa, a convite lá do nosso
Não é convite, né? Convite foi pela Marcela. Mas nosso amigo Demerval que nos encaminhou, né, para a companheira que nos convidou. Com muita alegria que a gente veio, né? Nunca tive prazer, não tinha tido prazer de vir a essa casa. Então, fico muito feliz de conhecer novas casas. Meu nome é Adilson, né? E assim como me apresentaram essa casa aqui em Santo André, eu me disponho também, se precisarem, tiverem alguém que esteja precisando lá em Mauá, que eu moro em Mauá, né? Se precisarem de uma indicação de uma boa casa espírita lá em Mauá, para que a pessoa possa ir, alguém que esteja necessitado, né, de um auxílio, de uma orientação dentro dos preceitos da doutrina espírita, eu me coloco à disposição, né? A gente frequenta algumas casas lá, tem conhecimento em algumas casas que pode indicar os horários e etc, né? Com muito prazer que a gente o fará, né? O colega estava lendo essa mensagem aqui, ó, psicografia, né? Uma mensagem psicografada, e nos chamou a atenção desse tema que ele falou aqui, que o rapaz, ele matava os cristãos, né? Jogava os cristãos para os leões. E a gente vê isso, né? Nós vamos acompanhar isso em alguns livros espíritas, né? Quando a gente lê há 2000 anos, tem lá toda uma narrativa em volta disto, né? 50 anos depois também tem uma narrativa em volta desse tema, e a nossa vida, né? A nossa vida particular, a gente estuda, né? E nos nossos estudos a gente vê que os primeiros momentos do cristianismo não foram momentos fáceis para os cristãos que lá se encontravam, né? Nós vamos ver que Jesus, enquanto esteve encarnado, pregando, né, ele transmitiu muita paz, muita alegria, muita esperança, principalmente para os mais necessitados, para os que eram os esquecidos da sociedade à época, né? As pessoas doentes, né? À época não tinha as facilidades medicinais que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, a lepra era uma doença que as pessoas podiam dizer que estavam condenadas, né? E Jesus ia lá, curava, ajudava, estava presente com as prostitutas, né? Com as pessoas mais necessitadas, tanto física quanto espiritualmente, né? Zaqueu é um caso que não era necessitado fisicamente, né? Não tinha doença, mas tinha uma necessidade espiritual, né? Então, quando a gente vai observar o desenvolvimento da pregação de Jesus, no momento em que Jesus esteve conosco, nós vamos ver que toda a sua pregação, todo o seu momento que esteve aqui, ele foi de transmitir esperança, alegria, né, conforto para os necessitados, ajudar aqueles que estavam com dificuldades, fossem elas necessidades meramente físicas, né, de alguma doença, sejam elas necessidades comportamentais, sejam elas necessidades espirituais, né? Então nós vamos ver que a sua estada foi para os necessitados. Ele mesmo falava, né? Eu não vim para os sãos, vim para os doentes, né? Para aqueles que necessitam, dar uma esperança, dar um conforto espiritual
um conforto material. E é importante a gente analisar essa questão, né? Que muitas vezes as pessoas falam, mas Jesus, conforme a própria doutrina espírita diz, né? O mais importante que passou na Terra, que nos deixou um legado de conhecimento espiritual muito grande, né? Naquele momento, se sujeitar a trabalhos meramente de cura material, por exemplo, né? Então a pessoa fala, poxa, mas Jesus podia muito mais. É lógico que podia e fez muito mais, né? Deixou todo um contexto de ensinamentos que estão aí até hoje para que nós os decifremos, né? Que nós os interpretemos. Veja as parábolas. Quando a gente lê uma parábola, a gente tem uma interpretação. Se a gente for ler a mesma parábola daqui a 2, 3 anos, a gente vai ver que aquela interpretação que a gente teve, ela era uma interpretação rasa, que agora a gente consegue se aprofundar um pouco mais. E assim sucessivamente, conforme a gente vai estudando os ensinamentos de Jesus, né? Mas, se nós formos ver pela psicologia, quando nós estamos com alguma dificuldade, nós não queremos ouvir ninguém falando do nosso lado, né? Nós queremos que resolva o nosso problema. Estamos doentes, ninguém vai lá, você está doente, olha, é assim mesmo. Não, nós queremos ir no médico e o médico receitar alguma coisinha, né? Algum remédio, uma injeção. Se estamos com dor, preferencialmente até o médico sabe disso, né? Ele vai lá e fala, não, está com dor, vou logo dar uma injeção, pelo menos passa a dor, e depois a gente vê o que a gente vai fazer, né? Então é assim que Jesus começou a atuar, para chamar a atenção, né? Para ajudar aquelas pessoas, porque não adiantava falar, né? Porque se a gente for ver, vamos fazer uma análise simples, assim, rasa, a gente vai ver que ele mesmo entendia que as pessoas naquele momento não estavam preparadas para entender o seu ensinamento em sua plenitude. Porque quando fala das parábolas, ele fala para os apóstolos, vós sois capazes de entender, a outros não é dado a capacidade desse conhecimento por enquanto, não? Então veja, naquele momento era curar, era chamar a atenção sobre o seu evangelho, curar o físico, para que depois pudesse curar o espiritual, para depois curar o espírito, né? Então veja que quando a gente vai observar isto, a gente vê que o evangelho, né, o cristianismo, inicia-se com uma dificuldade um pouco grande, né? Porque Jesus saindo, né, do contexto material, né, quando é crucificado, ele deixa aqueles que lhe seguiam, né, órfãos. Eles não tinham a quem mais apelar, né? E pior do que isso, né? Pior do que isso, deixa-os perseguidos. Deixa-os perseguidos. Aqui a mensagem que a gente acabou de ler, né? Que o companheiro aqui acabou de ler, da psicografia de um companheiro, né? Então, além de deixar aqueles mais necessitados, órfãos, deixa-os perseguidos. E aonde está a alegria, né? Porque o tema da palestra de hoje é falar um pouco sobre a alegria e o evangelho. E como nós vamos falar da alegria para pessoas que estão necessitadas, vendo que o único que se condoía
se foi, e além de tudo, estão perseguidos. Além de tudo, estão perseguidos. Como que a gente pode falar de alegria nessa situação, nesse contexto? Fica difícil, né? Porque as pessoas veem seus amigos, seus irmãos, seus companheiros sendo colocados para as feras, sendo colocados para queimar vivos, sendo perseguidos. O que acontece? Como que a gente pode achar que iriam acreditar que aquele evangelho lhes traria alegria? O próprio Jesus vem nos socorrer nesse contexto e mostrar que em algum momento no futuro nós iríamos entender tudo isso, nós iríamos entender essas dificuldades e Ele iria mandar o Consolador, iria nos encaminhar o Consolador, aquele que de alguma forma iria nos explicar, ou pelo menos, melhor ainda, né, fazer com que nós próprios entendêssemos as dificuldades que nós passamos e, dentro desse entendimento, buscar as soluções dos nossos problemas. Então veja que quando a gente entende o nosso problema e nós resolvemos o nosso problema, nós temos uma alegria muito maior do que quando a gente simplesmente vê alguém resolvendo um problema. Não sei se aqui os tem, né? Alguém ligado à área da educação, mas quando a gente vê, quando a gente está estudando, a gente está ali olhando, tentando resolver um problema, e de repente surge a solução, daí a gente fala, poxa, eu achei a solução, eu fui capaz, né? Eu sou capaz. É muito mais gratificante do que quando simplesmente a gente vê um professor no quadro descrevendo a solução de um problema matemático, de um problema de física, de um problema de química, ou de um problema de qualquer outra coisa. Por quê? Porque somos nós que resolvemos aquela dificuldade, somos nós que conseguimos entender aquela dificuldade e com o acumulado do nosso saber, colocando todo o nosso saber naquele momento, a gente consegue resolver. É isto que o Espiritismo vem nos mostrar, né? O Espiritismo, ele vem trazer o Evangelho, nos mostrar o Evangelho de uma outra perspectiva. Não o Evangelho simplesmente pregado, mas não aplicado. Porque pregar o Evangelho é simples. É simples pregar o Evangelho. É simples a gente chegar aqui e falar sobre as parábolas, falar sobre os ensinamentos de Jesus. Isto é simples. O difícil é lá na rua. Na hora que nós estamos dirigindo, levamos uma fechada, é o de menos. Mas e no nosso lar? No dia a dia com as pessoas? E no nosso trabalho? E nas nossas atividades sociais? É fácil pregar o Evangelho nessas atividades? É fácil pregar o Evangelho no dia a dia? É fácil pregar o Evangelho vendo tudo o que acontece no mundo? Não é fácil, né? Peguemos um exemplo. Em 1939 começou a Segunda Grande Guerra. De um lado, a Alemanha, Revolução Martim Lutero.
Vamos lembrar que a Alemanha foi o berço de Martinho Lutero. Do outro lado, a Inglaterra, Igreja Anglicana. Do outro lado, Estados Unidos, berço da maioria das igrejas evangélicas. Não são todos cristãos? Não iriam pregar o Evangelho? Não é fácil pregar o Evangelho? Não é fácil colocar o Evangelho para que todos possam vivenciá-lo? Mas quando nós vamos levar a nossa vida dentro do nosso orgulho, dentro do nosso egoísmo, dentro da nossa vaidade, daí as coisas começam a complicar. Agora, coloquem isso não num contexto individual, mas num contexto de uma nação, daí a gente observa o que está acontecendo no mundo, né? As dificuldades que nós estamos tendo. Então, o Evangelho, ele vem para nos chamar a atenção dessa nossa necessidade de nos transformarmos individualmente. As transformações, elas sociais, elas não vão ocorrer num passe de mágica. Nós não vamos dormir em um dia e amanhã o mundo vai ser diferente. Nem se caísse um meteoro e morresse metade da humanidade e amanhã nós acordássemos com metade da humanidade morta e nós fôssemos os que estivéssemos vivos, nós iríamos enxergar uma mudança drástica de imediato, porque os que sobreviveriam iriam estar preocupados com as suas necessidades pessoais, com as necessidades pessoais das suas famílias, com aqueles que lhes são mais caros. O egoísmo, o orgulho, a vaidade ainda imperariam ainda por bastante. O que precisa é uma mudança individual, uma mudança em que cada um de nós se proponha a modificar, a pegar esse Evangelho que a gente lê, que a gente estuda aqui dentro da casa espírita, porque vamos falar da nossa casa espírita. Não adianta a gente falar lá dos evangélicos, falar dos católicos, dos umbandistas, né? Porque todos eles sabem das suas responsabilidades, todos sabem das suas necessidades, mas nós também não sabemos. Então vejamos, nós estamos sendo capazes de pegar esse Evangelho e colocar em prática no dia a dia? Estamos sendo capazes de colocar esse Evangelho, não aqui dentro. Aqui dentro a gente chega, se abraça, se beija, se cumprimenta, não? Mas e lá fora? E lá fora? A gente faz a mesma coisa? Com as pessoas que muitas vezes a gente sabe que estão querendo o nosso cargo no emprego que a gente tem? Não? Que estão querendo nos passar a perna em alguma coisa? Não, nós não colocamos em prática. Não? Nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades. Não porque aquelas pessoas são de outras religiões, são de outras doutrinas. Não? É porque nós não somos capazes de levar o Evangelho para fora da casa. Não? Porque nós, enquanto espíritas, somos uma minoria. A gente não vai acreditar que a gente vai sair daqui e no nosso trabalho material vamos encontrar a maioria espírita. Eu, por exemplo, sou o único espírita do meu grupo de trabalho. Trabalho com... E eu sei disso porque é lei, né? O trabalho que eu tenho lá
lei, tem 111 pessoas que trabalham comigo. 110. 110. Eu sou o único espírita. A maioria é evangélico e a outra grande maioria são considerados, dizem que são ateus. Dizem que são ateus. Eu sou o único espírita. E daí? Como que eu faço para levar o evangelho lá? É fácil, mas também é difícil. Porque eu tenho que me predispor a um esforço muito grande. Porque eu tenho que vencer o meu orgulho, eu tenho que vencer a minha vaidade, o meu egoísmo, a minha maledicência. Porque é gostoso falar da vida dos outros, não é? Ninguém vai falar que vai ser hipócrita, vai falar, não é gostoso falar da vida dos outros, né? É gostoso falar da outra pessoa. Todo mundo já falou. Nós somos egoístas, somos vaidosos, então é difícil a gente pregar o evangelho, mas é a nossa tarefa. Para isso é que a gente vem à casa espírita. Mas nem tudo, porque pode falar, poxa, você veio falar sobre o evangelho e a alegria, e daí você só pôs dificuldades até agora, você só pôs dificuldades, mas nem tudo é isso, porque a doutrina espírita, ela é o Consolador prometido. Então, quando aqueles mesmos que estavam à época de Jesus tinham as suas doenças, eles tinham Jesus para curar os doentes. E nós hoje temos algo muito melhor do que simplesmente vir alguém e curar a nossa doença. Nós temos o entendimento disso. E por que é melhor? E por que é melhor? Eu vou ao médico. Eu vou ao médico com uma dor. Chego lá no médico e falo, eu estou com dor. Daí o médico olha para minha cara e fala, ele não fala nada, mas é o plantonista. Eu falei, eu vou lá saber porque que esse cara está com dor. Eu vou dar uma injeção aqui nele, ele vai embora e fica todo mundo feliz. E ele dá uma injeção, a gente toma a injeção e a gente vai embora. Mas curou a minha... Eu fui curado? Eu não fui curado. Porque daqui a 2, 3 dias, daqui a 15 dias, daqui a um mês, a minha dor vai voltar. Eu tenho um problema nessa encarnação, que eu não resolvi. Eu desencarno, na próxima encarnação eu vou voltar com um problema de novo. Aquele problema espiritual de novo. Porque eu não resolvi. A doutrina espírita, ela é pródiga, porque ela vai nos dizer o porquê. Se o médico soubesse o porquê da nossa dor, ele nos encaminharia para algum especialista que iria pesquisar mais, iria nos passar mais alguns exames e possivelmente iria nos dar um tratamento mais adequado. A mesma coisa acontece com o Espiritismo. O Espiritismo, ele vem para nos fazer entender o porquê sofremos. O porquê que eu sofro? Eu sofro por isso. Agora cabe a minha pessoa, dentro do meu conhecimento, dentro da minha capacidade, dentro do que eu acumulei de conhecimento até agora, resolver o meu problema. Lembra do aluno que sentou e resolveu o exercício de matemática, o exercício de física? A alegria que ele teve quando ele chegou à resposta
É a mesma alegria que nós temos quando nós observamos os nossos problemas espirituais e, em observando esses problemas, em tendo o entendimento porquê desses problemas, nós vamos lá e atuamos de uma forma proativa e resolvemos a nossa dificuldade. Agora somos capazes de entender e resolver a nossa dificuldade. Olha a alegria. Olha a alegria de saber o porquê que eu sofro e saber que o meu sofrimento, ele só depende de uma pessoa. A continuidade desse sofrimento, ela não está na mão de outra pessoa. Não está na mão do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa, do meu filho. O meu sofrimento, a solução desse sofrimento está na minha mão. Eu decido quando que eu quero, quando que eu vou resolver, dentro da minha capacidade. Essa é uma condição que nos dá um conforto muito grande, porque se eu dependesse do outro, será que o outro iria fazer por mim? Será que o outro iria resolver por mim? Será que o outro iria se compadecer do meu sofrimento? Ele tem os problemas dele, ele tem as dificuldades, tem a sua família, tem o seu trabalho, não vai se compadecer do meu sofrimento, eu que tenho que resolver. Essa é a alegria que o Espiritismo nos traz. Não parece muita alegria, né? Não parece muita alegria. Quando a gente olha desse jeito, né, a gente vai falar, poxa, mas isso não é uma alegria não, né? Isso é bem chatinho, né? Porque, nossa, eu descobrir que eu sou o protagonista é uma alegria, sim. É que talvez, muitas vezes, a gente não esteja ainda 100% preparados. A gente ainda gostaria de deixar que o outro resolvesse, porque é mais cômodo. É mais cômodo eu olhar para o outro e falar, resolve aí para mim, que está meio complicado aqui. Então resolve, faz do seu jeito. É mais cômodo. Mas quando a gente vai crescendo espiritualmente, daí a gente vai entendendo. E veja, olha que legal, não é isso? Porque se hoje eu sou capaz, hoje, não a época de Jesus, a época de Jesus eu queria que alguém resolvesse para mim. Chegou Jesus, Jesus vai colocar a mãozinha aqui na minha cabeça e eu vou ser curado. Tenho merecimento, tal, mas eu vou ser curado. Eu vou ser curado da lepra, vou ser curado do olho, do paralítico, tal, eu vou ser curado. Beleza. Mas quando a gente chega 2000 anos depois, e se a gente fizer uma continha rápida aí, pelo menos umas 15 encarnações, porque se não estávamos encarnados à época de Jesus, ou estávamos ali no plano espiritual, rondando por ali, então também as vibrações nos chegaram. Depois de 15, 16, 17 encarnações, olha quanto que nós crescemos. Crescemos ao passo de hoje entender que as minhas dificuldades são minhas dificuldades. São minhas. E eu sou capaz de resolvê-las. Porque se eu fui capaz de criá-las, eu também sou capaz de resolvê-las. Mas qual que é a fórmula para eu resolver essas dificuldades? Como que eu faço para resolver? Porque é fácil falar que dá para a gente resolver, mas como que eu faço para resolver?
Nós não vamos hoje dormir e acordar amanhã e as dificuldades vão ter passado, elas vão continuar existindo, né? Nós não vamos passar uma semana e as dificuldades vão ter passado, elas vão continuar existindo. Pode ser que essas dificuldades elas caminhem com a gente durante toda a encarnação, né? Mas o entendimento do porquê da dificuldade já é um passo. Nós já deixamos de sofrer, né? Mas para resolver essas dificuldades está dentro de nós, porque as dificuldades que nós temos, ela não é a dificuldade da falta de saúde, não é a dificuldade de falta de dinheiro, não é a dificuldade do relacionamento que a gente tem conturbado com as outras pessoas. Não é essas dificuldades que nós temos. Essas são as consequências. Essas são as consequências. As dificuldades que nós temos, elas são morais. Morais. Nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós somos... Então, veja, como que a gente resolve isso? Eu não sei. Não é porque eu chegar em casa e falar, eu ouvi uma palestra bacana lá, eu vou deixar de ser egoísta, vou pegar metade das minhas roupas aqui e vou doar tudo. E deixar de ser egoísta. Vou deixar de ser vaidoso, amanhã eu vou trabalhar de qualquer jeito. Isso não é não ser vaidoso, é ser desmanzelado, né? É ser desmanzelado. Então veja, é lutar para vencer essas dificuldades morais no dia a dia. Como? A receita está no Evangelho. Qual que é a receita? Lá no Evangelho diz, o espírita não é aquele formado que já está pleno das suas vocações espirituais. O espírita é aquele que dia a dia se esforça para ser um pouquinho melhor. Hoje para ser um pouquinho melhor do que ontem, amanhã para ser um pouquinho melhor do que hoje. É isto que nos vai tornar melhores, é isto que nos vai tornar mais felizes. É a gente entender que nós estamos caminhando, mesmo que a passos de tartaruga, mas nós estamos caminhando, estamos progredindo, porque graças a Deus nós estamos numa doutrina progressista, que nos fala que hoje nós somos melhores do que ontem, amanhã, daqui a 10 anos, com certeza nós seremos melhores do que o que nós somos hoje. É isto que nos faz felizes, é isto que nos faz caminhar dia a dia. Eu agradeço muito aos companheiros aí o tempo aí que despenderam, né, ouvindo aqui a gente falar, né? Espero ter outra oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais sobre o Evangelho, dentro das nossas limitações pessoais, né? Mas nos colocamos à disposição da casa para outras vezes podermos vir aqui. Então, obrigado e boa noite. Então vamos agradecer a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui vivenciando o Evangelho, junto de todas as nossas necessidades. E sabemos que somos ainda frágeis, ainda ignoramos realmente toda a felicidade que nós somos preparados. Agradecemos também aos companheiros que nos ajudam, nos tutelam,
aos amigos que aqui vêm também em busca de um leniquivo, de uma paz, de encontrar que realmente somos uma única família, família baseada no amor e na caridade. Que assim seja. Formando